Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a violência policial que acometeu os imigrantes, uma família de imigrantes aqui na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Para falar sobre isso, eu vou trazer o Carlos Eduardo Linhares Caetano, que está aqui do meu lado, que ele é o atual presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais Olga Benário, o CARI. Ele também é diretor de Ciência e Tecnologia da União Catarinense das e dos Estudantes, o UCE, e secretário da organização da UNA LGBT de Chapecó e diretor da União da Juventude Socialista, a UJS. Bom dia, Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo ao JTT. Bom dia, Amy, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Então, Carlos, antes da gente começar a falar, debater sobre isso, eu preciso trazer e já vou pedir desculpas para ti e para a nossa audiência, porque eu vou ter que trazer novamente aquele vídeo absurdo para a gente entender do que a gente está falando. Caso alguém não tenha visto ainda, nossa audiência ainda não tenha visto, eu preciso trazer o vídeo para a gente ver. Escondendo o som nosso aqui. O que passa? Aqui foi o som, né? Ele quer o som, aqui está o som. Sai daqui, cara. Sai daqui. Já. Sai daqui. Sai daqui. Ai, já. Ai. Cadê o som? Tá ali embaixo, filha da puta! Ô, filha da puta! Não tá vendo aqui embaixo? Não tá vendo aqui embaixo, filha da puta! Tá aqui embaixo! Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Deu pra vocês, acabou? Deu! Chegou! Quem que é o autor aí? Aqui, ó. Só tira Aqui. ele. Não, depois. Vem. Não. Relaxa, calma. Relaxa. Dá licença. Dá licença. Eu sou eu, amigo. Não, o autor é ele. É meu marido, mas eu sou. Dá licença. Já foi o som! Cada que é barulho. O que foi? Juan, quédate quieto, Juan. Bom, gente, é difícil a gente assistir esses vídeos, né, Carlos? É bem difícil. Quando eu recebi essas denúncias, e é para isso que a gente está aqui, né? Que nós, como mídia independente, estamos aqui para trazer essas denúncias. Quando a gente recebe, né? Porque muitas mídias, Carlos Eduardo, que não são independentes, quando recebem denúncias assim, vão pensar 1000 vezes antes de fazer uma matéria dessas, de publicar uma matéria dessas. Por quê? Eu posso estar atingindo tal pessoa, ou tal organização, ou tal empresa, então essa empresa me patrocina ou pode estar me patrocinando, então a maioria, grande parte da mídia não fazem essas denúncias, o que a gente viu que aconteceu também, né, Carlos Eduardo? O vídeo ele teve uma grande repercussão das nossas redes sociais, e apenas o Centro Acadêmico Olga Benário fez uma nota de repúdio sobre isso. Me fala um pouco sobre isso, Carlos. Como que você vê essa pouca aderência de quem deveria estar trabalhando, né, pela sociedade, que seria o próprio jornalismo, né, a própria mídia, mas, enfim, somente o CARI que fez, que eu vi, né, pelo menos, que fez uma nota de repúdio. Como que você vê isso, Carlos? Sim. De fato, as imagens são estarrecedoras, né? A gente se pega pensando a que ponto a gente chegou para ver isso acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso bairro, aqui bem na nossa cara, e não ter visto isso repercutir da maneira como deveria, né? É um caso de violência explícita, é uma família de imigrantes, a maioria dessas pessoas hoje aqui na nossa cidade se encontra em situação de vulnerabilidade, então é muito triste de ver não só esse tipo de coisa acontecer, mas o silêncio que acompanha, né? O silêncio dos setores que deveriam se posicionar inicialmente, né? Primeiro, dos canais de mídia, canais que trabalham com direitos humanos aqui na região,
demais organizações sociais, então é uma pena. Assim que eu vi essa notícia divulgada justamente pelo portal Desacato, eu levei à direção do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Para quem não conhece, o Centro Acadêmico é uma organização composta por estudantes de um curso, no nosso caso, o curso de graduação em Relações Internacionais, e, por unanimidade, a diretoria da nossa direção, a diretoria da nossa organização, votou pela confecção dessa nota de repúdio, que foi divulgada nas nossas redes sociais, nos grupos dos estudantes da UniChapecó, para tornar visível o posicionamento da nossa organização, quanto divulgar esse tipo de trabalho para que não se repita, para que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo e isso não volte a se repetir na nossa cidade. Carlos, o teu áudio tá ficando um pouquinho ruim, não deu para entender essa última parte. Mas eu vou trazer aqui a nota de repúdio que vocês publicaram para mostrar para o nosso público aqui. A nota de repúdio ela foi publicada, para vocês entenderem, no mesmo dia, né, da publicação da matéria, né, Carlos? Deixa eu trazer aqui. Isso. Compartilhar a tela com vocês. Então, aqui está a nota de repúdio. Eu trouxe já aqui essa mesma nota, né? Mas vamos ler ela, tá? Eu vou dar uma lida aqui nela para o pessoal entender. A população imigrante e refugiada residente em Chapecó convive diariamente com uma realidade marcada pela precarização das condições de vida e pela sistemática violação de direitos fundamentais. Privados de acesso pleno ao mercado formal de trabalho, muitos são submetidos a vínculos laborais degradantes, com baixa remuneração e ausência de garantias legais. Paralelamente, enfrentam dificuldades severas no acesso à moradia, sendo alvos frequentes da especulação imobiliária e convivem com múltiplas formas de violência física, simbólica e institucional, que os marginalizam ainda mais. Vamos debater ponto a ponto dela, Carlos? Eu acho interessante a gente fazer isso. Essa parte, né, então, que fala sobre essa precarização que os imigrantes e estrangeiros sofrem, misturada a essa especulação imobiliária. No ano passado, eu fiz uma matéria também sobre essa questão da especulação imobiliária para os estrangeiros aqui em Chapecó, e a gente vê uma realidade que é muito dura, é muito difícil de encarar. Você vê, a matéria que eu fiz foi baseada numa estrangeira, mãe de 2 filhos, que residia numa kitnet, que morava numa kitnet, que sequer porta existia naquela kitnet, era um MDF que era usado para segurança dela. A cozinha, o piso era de chão, de brita, em cima de uma fossa. Então, assim, e o valor da kitnet era R$1.000, o valor do aluguel. Aumentou ainda, ele estava aumentando para R$1.200, e hoje eu recebi, hoje não, né, mas há pouco tempo eu recebi a informação dela que ele aumentou ainda para R$1.400, o valor de uma kitnet. Como é que vocês veem isso? Vocês, então, estão por dentro disso? É legal saber que vocês estão enxergando essas coisas, porque vocês não trouxeram apenas a situação da matéria, vocês trouxeram também essa questão do morar, do residir aqui em Chapecó para essas pessoas. Isso. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender a realidade do nosso município, né? Para cobrir qualquer caso que se passe aqui, a gente tem que partir do ponto de que Chapecó é uma cidade fundada na violência contra populações que são históricas e socialmente oprimidas. A própria fundação desse território se baseia na violência mercantil, justamente, sempre visando o lucro, e infelizmente hoje em dia não é diferente. A gente ainda vê uma exploração muito grande de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, isso em vários setores da nossa sociedade. Dentre essas pessoas está boa parte dos imigrantes e refugiados que vêm para Chapecó em busca de uma vida melhor, de um emprego digno, de um recomeço para si e para sua família. Hoje, é seguro a gente falar tranquilamente que imigrantes compõem uma boa porcentagem da população aqui da nossa cidade, que tem mais de 275 mil habitantes, né?
E, infelizmente, essas manifestações odiosas, elas vêm explícitas ou não, carregadas de ódio, de racismo, de xenofobia, e elas podem ser institucionalizadas também, né? Que é a forma justamente pela qual a especulação imobiliária e esse tipo de violência empurra essa parte da população para a marginalidade, que também é uma forma de controle social. Tendo uma população afastada da marginalidade, por consequência, não vai ter acesso a formas de lazer, a formas de vida digna, a mão de obra, consequentemente, vai ser mais barata. Então, eu vejo que é tudo em função de tornar um negócio rentável dentro dessa cidade. Assim como foi na época de fundação do município, continua sendo agora. Uhum. A gente vê, Carlos, o quanto está crescendo assim os estrangeiros, principalmente da Venezuela, aqui em Chapecó. Você vê que tem restaurantes de comidas típicas da Venezuela. Você vê, eu esses dias até me surpreendi, tirei uma foto e comprei, que eu vi a farinha específica para a arepa, que eles usam para fazer a arepa, né? Então, no supermercado, coisa que nunca se via, era difícil para conseguir. Tem lojas específicas de produtos da Venezuela, né? Então, a gente vê que está crescendo muito e eles são grandes responsáveis por gerar a economia, né, da nossa região. Então, vamos seguir com a nota. Esse cenário de exclusão é sustentado por uma estrutura social que, ao permanecer desinformada e indiferente, naturaliza as injustiças. A ausência de reação coletiva diante da violação de direitos é o que permite a perpetração desses abusos. Por isso, o Centro Acadêmico de Relações Internacionais manifesta seu mais firme repúdio à ação violenta cometida por agentes públicos contra uma família venezuelana no último domingo, dia 20, no município de Chapecó. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a falta de aderência, a falta de revolta das pessoas, né? Vendo que a gente tenha visto apenas o CARI que realmente fez algo, né? Apenas o CARI que se viu ser revoltado, tirando, claro, todas as pessoas, né? Que pessoas físicas, né? Que se revoltavam, mas quanto a órgãos, instituições, a gente não viu mais ninguém, né? Se revoltando com isso. Sim. O Brasil, no geral, hoje ainda tem uma resistência muito grande em relação ao acolhimento dessas populações imigrantes e refugiadas. E é sempre muito difícil de avançar nessa área, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma grande parcela da população que acredita que os imigrantes vão roubar seus empregos, vão roubar suas casas, seus bens, ensinar coisas erradas para as crianças, falir as empresas da cidade. Falas que são sempre muito carregadas de preconceito, né, que justamente dificultam esse olhar humanizado para a situação dessas pessoas. Então, até os próprios instrumentos jurídicos que tem, dos quais a gente dispõe, né, para a proteção dessas pessoas, eles não funcionam como deveriam, né? Independente da resolução da ONU, independente da previsão constitucional, esse problema ele é estrutural e ele deve ser tratado como tal. A gente vê, infelizmente, eu vi, depois de fazer essa matéria, eu acabei encaminhando para muitas pessoas, para muitas instituições, nem tinha enviado para o CARI, na verdade, o CARI não foi um dos que eu tinha enviado, mas eu enviei para várias instituições que inclusive se dizem humanitárias, que se dizem defensoras do direito dos trabalhadores e trabalhadoras, que se dizem, até mesmo essas instituições, Carlos, foi bem triste, grupos que eu participo, onde eu vi pessoas destilando esse ódio aos imigrantes. São Sim. pessoas que participam ali de movimentos que deveriam estar ali defendendo, que deveriam estar se revoltando com um vídeo desses, com uma situação dessas. E são pessoas que estão ali dizendo, mas a região da IFAP, sem nem saber se aconteceu mesmo nessa região, mas a região da IFAP precisa ter mais policiais, precisamos
o coitado do policial que vai lá, que faz o serviço dele, daí não muda nada, continuam com barulho. A gente viu no vídeo, ficou bem claro, ficou bem nítido no vídeo que no início ali da gravação, ela entrega a caixa de som. Sim. Até eu queria te perguntar sobre isso, Carlos Eduardo. Ela precisava... a polícia pode apreender a caixa de som? Isso é possível, né? Isso pode fazer? Então, eu não vou poder lhe dar certeza, porque eu até fui egresso não, eu ingressei no curso de Direito um tempo atrás, mas as questões jurídicas, hoje em dia, já não fazem parte do meu dia a dia. Não sei se a Polícia Militar, a Guarda Municipal tem essa legitimidade para recolher bens das pessoas, mas o que a gente viu ali na situação foi que os imigrantes que, né, por uma reclamação de som, assim como a gente já viu em muitos casos que acontecem, né, uma das principais formas de preconceito manifestado contra essas pessoas é dizer que são péssimos vizinhos, que não se comportam como gente, que não respeitam as outras pessoas, quando é justamente o contrário, né? Que a gente vê eles colaborando totalmente, inclusive com bastante respeito, né, em primeiro momento, com os guardas que estão ali fazendo a abordagem. Então, entregando a caixa de som, colaborando ali com a abordagem, compreendendo, a gente pode ver ali que eles estavam em uma festa de aniversário, né, então, um momento perfeitamente comum para qualquer família aqui da nossa região, e a partir disso que um momento de alegria se torna um momento de terror. A gente consegue ver sangue respingado no chão, né? Sim. Eu vou, inclusive, trazer a matéria que eu escrevi lá para o portal Desacato, lá para o nosso desacato.info. Então, acessem a nossa matéria lá, que o nosso portal de notícias, que está lá também. Qualquer coisa, dá uma procurada aqui na lupinha, dá uma pesquisada em Chapecó, que vai ser a última notícia que a gente tem, infelizmente, de Chapecó, que é violência policial em Chapecó, estrangeiros sofrem agressões após festa de aniversário. Então, tem lá o vídeo que está lá na nossa página do Instagram. E, ai, caramba, não tem a foto aqui. Mas, enfim, eu vou buscar depois a foto para trazer para vocês as fotos, na verdade, né? Que são diversas fotos, né, Carlos? Você visualizou elas, você viu elas, né? Mas a gente precisa falar sobre a questão jurídica que eu trouxe já na outra vez, que aqui, ó, independentemente, a gente não sabe, né, responder, se alguém aqui que está assistindo a gente quiser mandar, se é possível a apreensão da caixa de som, sendo que eles já haviam desligado, né, o som, já haviam informado, inclusive, a polícia que iam parar com o barulho, que iam parar com a festa. Ainda assim, exigiram a caixa, a moça entrega a caixa, e após a entrega da caixa, vamos ver de novo, que o policial invade a residência. Isso não pode. Isso a gente viu lá na Constituição Federal, que está aqui atrás minha. Qualquer coisa eu pego ela de novo aqui. Não pode, está no artigo 5º. Eu vou, inclusive, pegar... Opa, perdão. E trazer de novo o artigo 5º, gente, da Constituição Federal, diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, no inciso 11º, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, aqui começa o primeiro crime da polícia militar. Aí começam as agressões, né, Carlos? E aí, justamente sobre as agressões, Carlos, eu quero te perguntar na questão dos tratados internacionais. Como é que você analisa, você sendo ali o atual presidente do CARI, que é de Direito Internacional, como que você analisa o caso à luz dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil já ratificou, inclusive, né?
como a Convenção sobre Proteção aos Imigrantes da ONU, né? Chapecó está falhando, Carlos, em cumprir essas diretrizes? Sim, existem vários instrumentos de proteção que são amparados pela Constituição de 1988, que, na teoria, garantem a segurança dos povos, os direitos humanos, os direitos fundamentais de cada indivíduo, muito engendrado justamente no artigo 5º, né? Só que tem um porém. Os agentes do Estado que deveriam ser os protetores da população, que deveriam fazer cumprir e garantir as emendas, a Constituição, os órgãos de proteção, esses protetores do instrumento jurídico são justamente aqueles que praticam a violência, né? São aqueles, os agressores. O que a gente vê na prática, infelizmente, é isso. Eu faço questão aqui de pontuar que não são todos os agentes estatais que se comportam dessa forma, não são todos os agentes da PM que agem de forma violenta, mas, né, infelizmente, não é um caso isolado. A gente vê, não se trata somente da PM, não se trata somente do município de Chapecó ou do estado de Santa Catarina, que a xenofobia ela é selecionada, é um projeto de apagamento das comunidades imigrantes da América Latina. E eu quero deixar isso bem claro, porque até hoje eu não vi um caso de violência parecido com o inglês, com o americano, com o francês. Nenhum desses vítima de agressão parecida, né? Então, por isso, não se trata somente de uma agressão motivada pela nacionalidade estrangeira. É uma agressão racial. E por isso, outro elemento muito presente na nossa cidade, aqui em Chapecó, que por vezes tentam esconder, né? Tentam tapar o sol com a peneira. Mas a discriminação, ela acontece. Em políticas públicas, acontece na piada de imigrante, quando não contratam imigrantes dentro da empresa, quando se destinam pessoas a condições precárias de emprego, ao subemprego, quando deixam de considerar elas como seres humanos e essas pessoas passam a ser consideradas uma ameaça. Exatamente. A gente vê muito isso acontecer, Carlos. Eu até costumo presenciar, né? É aquela coisa, né? Quando você quando você é racista, você não vai ser racista diretamente com a pessoa negra. Você vai ser racista com quem você acha que vai concordar contigo. Então, eu, como sou branquinha, loirinha, de olhos verdes, brasileira, as pessoas chegam a mim sem me conhecer, claro, né? Porque as que me conhecem sabem que eu não vou permitir aquilo, né? Mas a gente presencia muito disso, né? Muito dessa cultura chapecoense que vem das políticas, que vem dos órgãos, das instituições que deveriam estar ali para nos atender, para nos proteger. E eu não estou falando da Polícia Militar, eu estou falando do governo mesmo, do nosso município, que a gente, eu, inclusive, fiz uma matéria sobre um requerimento que o vereador André Kovaleski, do PL, fez para debater segurança pública, perturbação do sossego com foco em estrangeiros. Sim. Então, a gente vê nos nossos órgãos, nas nossas instituições, no nosso governo, essa xenofobia acontecendo. Você vê o caso do nosso prefeito de Chapecó, que diversas vezes, ele fez comentários extremamente xenofóbicos, ele incentiva esse ódio da própria população, e aí você vê que ontem até, inclusive, ele fez uma postagem que eu achei muito engraçado, lendo os comentários, né? Eu sempre busco ler os comentários para ver o que o pessoal está achando, né? E eu achei muito engraçado, porque ele fez uma postagem falando da camisa da seleção brasileira vermelha, né? Então, sim. Assim, é uma coisa que chega a ser cômica, né? É o nível porta dos fundos, que eu costumo dizer, assim, que Chapecó... Que Chapecó assim, bem um nível porta dos fundos. E aí eu fui ver os comentários, nos comentários tinha muita gente lá criticando e falando, prefeito influencer, chamando o João Rodrigues de prefeito influencer.
E falando, pô, tanta coisa para fazer aqui, tanto problema. Tinha um comentário até que eu achei sensacional, eu achei muito sensato, que falou sobre uma pessoa, um senhor de 58 anos apenas, que faleceu esperando na fila do hospital por 7 horas. Sim. Aí, sobre isso, o prefeito não se revolta. Aí, Sim. sobre uma família de estrangeiros que está sendo violentada, uma mulher tem os 2 dentes quebrados, aí, quanto a isso, ele não se revolta. Mas com a camisa vermelha da seleção brasileira, sim, aí ele vai lá e faz vídeo revoltadíssimo. Né, Carlos? Influencer, justamente. Uhum. É uma tristeza muito grande, porque não é a primeira manifestação destoada da realidade que a gente vê vinda do prefeito, né? Várias outras manifestações, inclusive direcionadas de forma agressiva contra a população de imigrantes aqui de Chapecó, já foram feitas no passado. E não foi uma, não foi duas também, né? Existem várias questões dessa gestão atual que a gente pode debater, mas falando especificamente dessa dissonância da realidade, desse afastamento com o que acontece de fato no município, numa busca implacável por clique, por like, por visualização desse prefeito, é muito triste. Um tempo atrás, a gente acompanhou também uma campanha do governo municipal para fazer uma análise sobre os benefícios do Bolsa Família e benefícios sociais, demais, enfim, que eram destinados à população de imigrantes e por que essas pessoas não estariam trabalhando, né? E por que eles estariam recebendo esses benefícios sociais, benefícios do governo, se eles não estão trabalhando. Então, claro, né, uma tentativa muito chula, muito dificultosa de pontuar, né, de dar a entender que os imigrantes não trabalham, que imigrantes são um bando de vadio, que não, né, estão ali só para sugar, que estão ali para fazer barulho na vizinhança, que estão ali para incomodar, que deviam estar trabalhando com uma boa sociedade branca aqui de Chapecó. E isso é revoltante da gente ouvir isso todos os dias. Eu, assim, dentro da nossa própria comunidade acadêmica, a gente vê muitos desses discursos serem repetidos o tempo todo, dentro do curso de Relações Internacionais. Então, não é um discurso inocente, não é um discurso que não vai gerar consequências, porque até os próprios canais, como você mesmo comentou, Amy, anteriormente, próprios canais, próprias instituições, organizações que trabalham com direitos humanos estão tapando essa situação, estão, né, colocando panos quentes em cima para dizer que não aconteceu, ou porque prefere não se manifestar, porque não vai agradar um setor da indústria, ou não vai agradar um setor de segurança. Então, é muito revoltante ver. E, justamente, né, pessoas que foram eleitas ali, a gente sabe que, infelizmente, hoje a maioria dos imigrantes aqui de Chapecó não tem direito ao voto, assim como é no restante do Brasil. Exato. Mas as pessoas que a gente elege continuam colocando essas pessoas, essa população de imigrantes, nessa situação de marginalidade, de vulnerabilidade, colocando como se fossem nossos inimigos, quando é eles que giram a nossa economia. Boa parte dos proventos do nosso município vem da mão de obra dos imigrantes e refugiados aqui da nossa cidade. Então, acho que cabe um exercício, né, que a gente, enquanto centro acadêmico, propõe, de reflexão, não só da nossa universidade, mas no nosso município. Entender a realidade dessas pessoas, entender o que se passa por ali. A gente é cidadão, nós somos trabalhadores, nós somos cidadãos do mundo, então não adianta nada a gente dizer que é internacionalista, que é estudante, que é cidadão, participamos de movimentos e organizamos e fazemos, acontecemos, se a gente não tem essa sensibilidade para entender o que está acontecendo aqui na nossa cara. Até com um pouco de revolta que eu falo isso, porque né, infelizmente isso participa ali do nosso dia a dia, enfim. Eu espero de verdade que o centro acadêmico, que eu fundei com tanto carinho com os meus colegas lá em 2022, seja um caminho, não só para os estudantes, mas para todo mundo que quiser participar desse debate, entender o papel que tem no mundo, né, como a gente pode ajudar a nossa comunidade, como a gente pode ser internacionalista de verdade. Exatamente. Você falou uma questão muito imprescindível, Carlos.
sobre a mão de obra, né, de Chapecó. Eu fui pesquisar aqui, porque eu escrevi uma matéria sobre isso há um tempo atrás também, sobre a escassez de mão de obra em Chapecó, e eu fui buscar essa matéria que eu me baseei, né, que é uma matéria que está lá no Diário do Iguaçu, que é uma das grandes, que podemos dizer, mídias aqui da cidade, né, que diz assim, ó, a SIC debate a escassez de mão de obra em Chapecó. O município enfrenta um significativo déficit de profissionais, principalmente nos setores de agroindústria, tecnologia da informação, construção civil e serviços. E essa matéria, gente, é desse ano, tá? É de 1º de fevereiro de 2025. Então, ela fala que ali, ó, que a Associação Comercial Industrial, Comércio, Agronegócio e Serviços de Chapecó recebeu à tarde, na última segunda-feira, dia 28, a visita do secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Chapecó, Márcio da Paixão Rodrigues. O encontro teve como foco a crescente escassez de mão de obra qualificada no município e a necessidade urgente de alternativas para atender a demanda. Então, aí a gente tem que lembrar da matéria lá que eu publiquei, que eu faço essa reflexão sobre a mão de obra desejada, humanos indesejados. Vamos a ela. A violência policial contra estrangeiros em uma simples festa de aniversário escancara a hipocrisia de um sistema que precisa, mas não aceita os imigrantes. A cidade que abre anúncios convidando trabalhadores e trabalhadoras estrangeiros para suprir sua falta de mão de obra é a mesma que fecha as portas quando esses corpos ousam existir além do turno de trabalho. O requerimento aprovado do vereador Kowaleski do PL para discutir perturbação do sossego com foco em estrangeiros não é sobre ordem pública, é sobre definir quais expressões culturais são legítimas. A mensagem é clara: queremos seus braços, mas não suas músicas, sua força de trabalho, mas não suas festas, seu suor, mas não a sua humanidade. Então, uma coisa que eu quero falar, que eu quero deixar bem claro aqui, Carlos, seja para pessoas da ideologia que for, do lado que for, mas eu acredito que aqui, no nosso portal, ele é assistido por um público incrível, sensacional, que tem essa humanidade e se revolta junto com a gente, né, quanto a isso. Mas a gente precisa deixar claro para essas pessoas, para todas as pessoas, que a Chapecó, ela realmente faz publicidade para trazer imigrantes para cá, porque precisa, como aquela reportagem que eu trouxe da ASIC, precisa de mão de obra. Chapecó precisa de mão de obra. E aí eu trouxe também, Carlos, na semana passada, uma situação que eu passei num comércio aqui da cidade, onde o comerciante, provavelmente dono do estabelecimento, nós estávamos debatendo sobre o custo de vida em Chapecó, sobre o custo dos imóveis, dos aluguéis, para aquisição de imóveis, tudo, e a gente estava concordando. Aí, quando eu falo sobre a desigualdade, ele começa a me chamar de petista, de comunista, né? E aí ele termina, ele conclui, para eu sair, ele começa a dizer que Chapecó precisa cobrar caro das coisas para limitar as pessoas que vêm para cá. E aí, olha a xenofobia dessa cultura que a gente vive aqui em Chapecó. É um pensamento que, e além de ser xenofóbico, preconceituoso, criminoso, é um pensamento, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas é um pensamento burro. Porque é isso, aí estão ali, eu preciso, eu não consigo mão de obra, não consigo trabalhadores e trabalhadoras para trabalhar aqui, não consigo. Aí vão reclamar que falta mão de obra, falta profissionais, e aí tratam as pessoas que vêm para isso, que vêm baseados numa propaganda que é feita, porque com diversos estrangeiros que eu converso, Carlos, eles vieram para Chapecó, sim, com uma proposta. Eles vieram para Chapecó com a proposta de que eles teriam boas e muitas oportunidades de trabalho.
Sim. Eles vêm para isso, eles vêm para trabalhar. Mas aí é aquilo, eles só podem existir dentro do turno de trabalho. Depois disso, eles têm que ficar assim, ó, quietinho, não usufruir da sua própria cultura, não se encontrar com amigos, não fazer uma simples festa de aniversário. Sim. Né, Carlos? Desculpa, hoje eu estou falando muito que esse assunto me revolta demais. Eu acredito que esse momento é muito importante, né? Um debate muito enriquecedor, para levar justamente alguns pontos que, claro, né, não sou portador de grande conhecimento, a gente está aqui para debater e, a partir disso, somar ideias, né? Mas eu também percebo, né, eu atuei por algum tempo como voluntário dentro de atividades com imigrantes e refugiados e justamente, né, boa parte, se não todos, a maioria, dessas pessoas vem com promessa de trabalho, né, vem com a promessa de ter uma vida melhor, uma vida digna. E essa inclusão, essa vida digna, de fato, a partir do trabalho. A gente ainda vê, isso vai muito ao encontro do debate sobre a escala 6x1, né, que é da linha que divide o trabalhador do ser humano, né, a pessoa que trabalha da pessoa que vai ao shopping, que faz suas compras, que faz festa, que compõe, que lê, que escreve, que critica, que ama, né, aqui já entrando em uma esfera de amor plural, né, dentro da pauta LGBT, por exemplo, né? De família, vamos dizer. Exato. E como essas pessoas são vistas como afastadas, né, da ala VIP aqui de Chapecó, da ala VIP de Santa Catarina, né, que agora, né, com todas essas pessoas que vêm de fora para procurar emprego, uma vida melhor, se tornam exclusivos, digamos assim, né? Que nem você comentou ali sobre o rapaz que ele falou da exclusividade, né, de ser a chapecoense, tem que pagar caro para ser a chapecoense de verdade, para morar no centro, para morar numa região nobre, para não precisar trabalhar numa escala 6x1, né? Então, como essas falas vêm carregadas de xenofobia e de racismo também, porque uma coisa não é distante da outra, né? Algumas linhas teóricas das relações internacionais, e em especial aquelas que pautam colonialidade, América Latina, para tentar compreender alguns fenômenos da realidade, elas apontam essa divisão, essa dicotomia como uma das formas mais cruéis de controle estrutural de uma população, né? A mão de obra que é deslocada à marginalidade, seja ela imigrante, periférica, trans, ela vai ter um custo baixo de remuneração. Então, por consequência, vai ter uma rentabilidade maior, somada a transtornos jurídicos na busca por soluções dignas de emprego, né? A péssima condição de trabalho em que boa parte dessas pessoas se encontram, é um negócio muito rentável, né? Então, eu até tinha separado aqui um trechinho de uma fala do Papa Francisco em setembro de 2022, quando ele discursava justamente para as indústrias italianas. Ele falava que o imigrante ele deve ser acolhido, acompanhado, apoiado, integrado, e a maneira de integrar é mediante o trabalho. Mas se o imigrante for rejeitado ou simplesmente utilizado como operário sem direito, isso é uma grande injustiça e também prejudica o próprio país. Então, acho que é mais ou menos esse o tom do nosso debate, e compreender, né, que vai para muito além de uma agressão, vai para muito além de uma especulação, de quebra de direitos trabalhistas, é um sistema que estrutura a nossa sociedade dessa forma, né? Se isso pode acontecer, se os órgãos têm legitimidade para isso, mesmo os órgãos que deveriam proteger essas pessoas, é porque o nosso debate vai ser muito mais aprofundado, né? Então, Sim. De novo, que bom que esse momento está acontecendo, que bom que a gente está conseguindo falar com as pessoas a respeito disso, mas a gente ainda tem muito para avançar, né? Muito, a nossa audiência já percebeu que hoje não se trata de uma entrevista, mas sim de um debate, né? Que eu e o Carlos estamos fazendo aqui. E eu vou trazer, Carlos, é bem pesado isso, mas eu vou trazer o relato das vítimas. E assim, muita gente fez comentários lá na nossa publicação. Por que não mostrou o rosto dos policiais? Gente, tudo que eu queria era mostrar o rosto desses agressores. Eu queria mesmo fazer isso.
mas a gente precisa preservar tanto a família, que foi violentada, quanto a nós mesmos, né, como jornalistas, como o Carlos, como ali um ativo, um militante, né, ativo ali nisso, a gente precisa preservar, porque essas pessoas agem sempre no ódio. Então, vocês imaginam, vocês conseguem compreender, né? Nós estamos aqui em Chapecó. Se eu estivesse no Portal Desacato, lá em Floripa, seria outra coisa, né? Eu acho que eu teria coragem de publicar mostrando o rosto desses policiais. Mas a gente está aqui e a gente sabe que essas pessoas, elas agem na base do ódio, elas não pensam racionalmente, elas sempre vão agir na base do ódio. Então, a gente não pode subestimar o que essas pessoas podem fazer. É por isso que a gente esconde o rosto dos policiais. E vamos ao relato que uma das vítimas fez. Estávamos reunidos em uma festa simples de aniversário de um amigo, com bolo, balões e várias crianças. A música fazia parte da nossa comemoração como forma de manter nossa cultura viva aqui no Brasil. Em nenhum momento fomos avisados para baixar o volume ou encerrar a festa. A polícia chegou de repente, de forma bem agressiva, e já pediu para levar a caixa de som embora com eles. Desligamos a música rápido e expliquei que íamos encerrar a festa naquele momento. A caixa de som era importante para a gente e compramos com muito trabalho duro. E por isso pedi para só desligarmos e acabarmos com tudo ali. E aí a gente entra, eu só quero abrir um parênteses aqui, a gente entra também naquela questão, né, Carlos? Poxa, se nem a gente que é brasileiro sabe quais são as regras que a gente precisa cumprir, quem dirá os estrangeiros? Sim. Né? Então, uma notificação, olha, vocês não podem fazer isso. Olha, passou das 10, não pode mais fazer barulho. Pronto! Encerrou ali, né? Mas, mesmo assim, insistiram em levar. Então, fui buscar a caixa de som e entreguei sem problemas, como dá para ver no vídeo. Isso está bem claro. Mas, depois disso, os policiais entraram na casa, destruíram objetos, derrubaram e destruíram os bolos da festa que fizemos com tanto carinho e começaram a bater nas pessoas. Eu levei socos no rosto e outros golpes. Meu marido, quando viu, ficou desesperado e gritou. Ele acabou falando umas palavras feias na hora do nervoso. E os policiais também bateram nele, jogaram no chão, algemaram e o levaram para a delegacia, mesmo depois de já termos entregue a caixa de som e colaborado. Então é isso, gente, ainda levaram ele algemado para a delegacia. E aí é a parte que essa parte também me pega bastante. No caminho até a delegacia, os policiais riam e faziam piadas, parecendo zombar da destruição dos bolos. Na delegacia, espancaram meu marido e fizeram ele assinar papéis que ele nem entendeu direito. Depois disso, largaram ele na rua, machucado e sem ter como ir para casa. Minha mãe, que é uma senhora de idade, também apanhou. Ela perdeu 2 dentes com os golpes. Outras mulheres foram agredidas e até uma mulher com criança no colo foi empurrada, como também deu para ver nos vídeos. Tinha muitas crianças na casa e elas ficaram muito assustadas, assim como várias mulheres que ainda estão abaladas com tudo isso. E, gente, para nós que recebemos os vídeos na íntegra, que é óbvio que a gente esconde o rosto das vítimas, é assustador ver o rosto das crianças, dos adolescentes que estavam presentes. É uma desumanidade, assim, você pensar que uma pessoa é capaz de causar esse terror para crianças, seja para um adulto, mas para crianças, isso é muito assustador. Sim. E aí se aproveitam disso, né, Carlos, do desconhecimento deles. Eles foram para a delegacia, assinaram documentos que nem se sabem o que eram. Uhum. Sim, é uma das principais barreiras que a gente tem hoje, né, na integração de imigrantes e refugiados aqui. A nossa
a nossa sociedade, né? Para além da barreira linguística, o idioma, que dificulta o entendimento justamente desses processos jurídicos que fazem parte do dia a dia dessas pessoas, às vezes muito mais do que faria de uma pessoa nascida aqui no Brasil, porque precisa ir atrás de Polícia Federal, precisa ir atrás de uma embaixada para regularizar sua documentação, fazer equivalência dos estudos, do diploma, enfim, são vários processos que dificultam. A falta de preparo desses agentes públicos para abordar pessoas que são imigrantes, são refugiadas, estrangeiras que vêm de fora do Brasil, é enorme. É assustador de ver que essas pessoas não só não têm o preparo para abordar essas comunidades, não só não emocionalmente preparada para lidar com essas situações, como também agem de maneira absurdamente covarde, né? Eu vejo que, claro, agressão não tem justificativa para nenhuma forma de agressão, né? Tanto de um lado quanto do outro é inegável. Não deve haver agressão em nenhuma forma. Mas, para além da agressão física, para além de derrubar sangue no chão, para além de machucar uma senhora de idade, arrancar 2 dentes no soco, né? A gente vê que muita coisa foi feita para humilhar essa comunidade, para humilhar essas pessoas, né? Não foi recolher a caixa de som, não foi só empurrar uma mulher com criança de colo, foi derrubar o bolo, foi virar a mesa de cabeça para baixo, foi tirar a decoração de aniversário, foi mostrar para essas pessoas que elas não só não são bem-vindas, como elas são faz parte da escória da sociedade na visão dessas pessoas, desse policial, né? Então é muito triste de ver que a agressão, para além da agressão física, ela é uma agressão simbólica, é uma agressão política, na minha visão. Exato. E faz parte de uma cultura extremamente xenofóbica e racista que remonta lá ao início da nossa conversa, né? Que está aqui em Chapecó há muito tempo, que curiosamente também vem de família imigrante, mas que não é de uma família migrante racializada, né? São italianos, são europeus, então, portanto, são, de novo, daquela esfera VIP da sociedade chapecoense. Exatamente. É uma hipocrisia, né, Carlos? Porque a gente nós viemos de pessoas que migraram justamente para buscar uma vida melhor, para dar uma vida melhor para as suas próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. E hoje, esses netos, bisnetos, que estão ali usufruindo desses benefícios, dessa luta que também, esses imigrantes também, por mais que tenham sido muito bem tratados, né, quando foram recebidos, por mais que tenham recebido, inclusive, muitos benefícios do governo, né, recebendo terras, sim, ainda assim, trabalharam, vieram aqui, ali, como adoram se orgulhar de dizer, trabalharam muito para, mesmo que alguns cometendo crimes, outros não, outros realmente vieram aqui, foram explorados, trabalharam muito para chegar onde chegaram, e aí seus descendentes que estão ali usufruindo dos benefícios de toda essa luta dos seus antepassados estão hoje tratando os imigrantes que vêm para cá dessa forma, né, Carlos? Eu coloquei aqui, eu me emocionei muito com a tua fala, e eu preciso me segurar um pouquinho na minha emoção, mas para vocês verem aqui a foto de como ficou a casa depois. Ali estava toda uma decoração feita com todo carinho para o aniversariante, que a festa estava sendo feita para um aniversariante. Talvez tenham feito até uma festa surpresa, né? Com todo carinho, com todo amor. Sim. E aí chega um órgão que deveria estar protegendo essas pessoas e, como tu disse, né, humilham, vão e fazem uma humilhação. Não se trata apenas da violência física, né? Mas sim da humilhação causada para essas pessoas. É assustador, né? Ver, é emocionante também, no péssimo sentido da palavra, né? Vamos ver quem é que está aqui com a gente, é o Pablo Moscatelli.
Aporofobia, fobia ao ser pobre, isso. A diferença entre as migrações e seus tratos direitos. É isso aí, o que o Carlos falou antes ali sobre o tipo, qual imigrante, de onde vem o imigrante, né? Se trata de aporofobia mesmo, que é a fobia aos pobres. Perfeito. E não é a primeira manifestação, também não vai ser a última, infelizmente, a gente sabe aqui na nossa cidade. Para além da comunidade imigrante, são várias outras que sofrem com manifestações de aporofobia, né, que podem ser, inclusive, manifestadas na arquitetura da cidade, né, como a gente já viu vários casos, no sudeste do Brasil, principalmente, mas é muito... E isso pode soar como dificuldade para algumas pessoas entenderem a situação do nosso município, em especial, mas são formas de agressões muito sutis do nosso dia a dia, né? Para a gente que lida com isso no nosso cotidiano, para a gente que estuda isso dentro da universidade, é bastante claro, né? Quase explícito. Mas a forma como a gestão pública do nosso município lida com dependentes químicos, com internação involuntária, como o subemprego é destinado a populações específicas, como ainda hoje, em 2025, a gente tem uma parcela da população, incluindo agora, sim, infelizmente, imigrantes refugiados destinados à prostituição, porque sofrem com as consequências dessa violência econômica, que vai para além também da especulação imobiliária, né? A gente sabe que o país, o mundo como geral, sofre com consequências e desavenças econômicas, isso parte de um debate de globalização, enfim, a gente pode ir para um outro campo de debate. Mas aqui em Chapecó tem um fenômeno muito cruel, né? A gente falava antes de especulação imobiliária, do quão é difícil viver e morar nessa cidade, né? Não só por ver e ter que lidar com situações como essa todos os dias, mas porque o custo de vida aqui em Chapecó é muito caro. É caro e é um dos mais caros do estado. Às vezes morar no litoral, na beira do mar, não vai sair tão caro quanto morar no centro de Chapecó. Então, assim, muitas dessas pessoas são, infelizmente, levadas à prostituição, sabe? E aí a gente fala de jovens, meninas, meninos que trabalham seja em escala 6x1, seja para sustentar a família, seja para ajudar, mas que da mesma forma não consegue pagar, porque uma kitnet, como você comentou, Amy, anteriormente, eu acompanhei esse caso com muita tristeza no ano passado, uma kitnet sem porta, sem janela, com um pedaço de tábua cobrindo, servindo como segurança para aquela moradia, né? R$ 1.400, chegando na porta de um salário mínimo, isso é degradante, isso é humilhante, de fato, né? Então, para a gente ver como como a gente não pode ver essa agressão contra os imigrantes com olhos fechados, com olhos tapados, porque não acontece comigo, porque ninguém está a salvo dessa violência, né? Se hoje está acontecendo com eles, amanhã pode acontecer comigo, né? Para as pessoas que têm alguma dificuldade, muitas vezes isso é muito triste de ver que algumas pessoas têm dificuldade de se sensibilizar com a situação do outro, porque não lhes atinge diretamente, de perceber como isso pode, sim, afetar você, como isso pode afetar a sua família, como isso pode afetar a sua vizinhança, como você pode ser colocado em uma situação parecida como essa, porque, né, ninguém aqui é Mark Zuckerberg, ninguém aqui é um Elon Musk da vida, então ninguém está salvo de uma agressão como essa. Exato. Carlos Eduardo, a gente tem exemplos, né, na história, tanto do nosso país quanto do mundo, né? A gente tem exemplos disso. Não é comigo. Não, tem acho que, não sei se é um poema, um texto, enfim, e também não vou lembrar quem escreveu, mas que fala sobre o nazismo, né? O judeu começou dizendo, não, tá tudo bem, estão lá, estão pegando os negros e LGBTs e assassinando e enfim, não é comigo, tá tudo bem. Aí foram os judeus.
Aí tipo, a pessoa ali normal, não é comigo, tá tudo bem, eu não vou fazer nada porque não é comigo. E aí até que se chega, por exemplo, no que virou o nazismo, e a gente também traz para o Brasil, porque essas atitudes, essas ações da polícia militar, assim, ó, me remeteu, é como se eu não vivi a ditadura militar no Brasil, mas é como se eu tivesse tido uma palha do que é uma ditadura militar. Então, essas ações, e aí quando como você traz, né, a gente não se revolta com isso, a gente vê isso e tudo bem, não é comigo, tudo bem, não é contigo, você vai normalizar isso e você vai achar que, tipo, tá tudo bem, você não vai se revoltar com isso, você não vai agir, você não vai fazer algo em relação a isso, e daqui a pouco vai sim chegar até você, vai sim atingir você, né? Porque a gente precisa pensar nisso, né, Carlos? E assim, é uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que não estou acusando, mas eu percebi isso. Quem fez a denúncia, quem me mandou os vídeos e fez a denúncia, me disse que já havia feito a denúncia para o Ministério Público. O advogado das vítimas também me informou, quando eu chamei ele, que já havia feito a denúncia para o Ministério Público. Isso foi no domingo que a pessoa que me mandou os vídeos me informou que tinha feito a denúncia, já foi no domingo. Passou segunda, passou terça, passou quarta-feira, eu falei com o advogado das vítimas e ele também me disse que tinha feito a denúncia para o Ministério Público. Eu entro em contato com o Ministério Público, Carlos, já informando, estou na posse dos vídeos e dos relatos do que aconteceu, onde a polícia militar invade uma casa e agride as pessoas. Já informa assim. A resposta que eu tive da assessoria do Ministério Público foi que o promotor não está sabendo disso. Poderia nos mandar o caso? E aí que eu mando todos os dados que eu tinha, que foram já os dados que já haviam feito a denúncia. Então, é aquilo. Talvez, quando receberam a denúncia num primeiro momento, vamos pôr na fila, vamos colocar na fila. Daqui a pouco não é tão urgente, né? Aí, quando uma jornalista, a mídia, chega dizendo estou na posse e vou divulgar, e preciso do parecer, né, do MP, aí... Nossa, daí, não, nós já vamos fazer, nós já vamos denunciar para a Corregedoria de Polícia, enfim, aí já, muito legal a ação do MP, depois que eu enviei ali, já se prontificaram, já foram para resolver a situação, para tomar alguma atitude, né, para a nossa justiça brasileira tomar alguma atitude. Mas eu senti, assim, não estou acusando nada, óbvio, né? Mas eu senti que, poxa, eu percebi o poder do jornalismo, sabe, Carlos? Eu percebi o poder que o jornalismo tem para fazer justiça também, para denunciar, e aí a gente traz a questão da ditadura militar brasileira, o quanto o jornalismo foi silenciado, né? O quanto a informação foi censurada, foi silenciada. Então, sim, a gente precisa se revoltar, porque isso vai nos atingir em algum momento. Isso vai nos atingir com a gente não podendo receber informações, com nós, na nossa categoria de jornalismo, não podermos dar as informações para vocês, não podemos trazer as informações. Né? Eu estava muito receosa com essa matéria, até que o meu diretor aqui, o Raul Fittipaldi, ele me falou, Emi, é obrigação constitucional do jornalista fazer a divulgação, divulgar em todas as redes possíves, de todas as formas possíveis, quando existe um crime de direitos humanos ou crime contra a nossa democracia, que esse é um caso que se trata dos dois, né? Sim. Eu até... admiro muito o trabalho dos profissionais jornalistas, era inclusive a minha primeira escolha de curso dentro da graduação, talvez um dia eu volte para fazê-lo. Que legal, volta! Porque é de fato um trabalho de
de compreensão da sociedade e de expor, né? Acho que, para além de noticiar, para além de manter sempre uma comunicação legítima, responsável, esse trabalho de levar até a população o que está acontecendo na sociedade mesmo, aqui no nosso bairro, no nosso município, ela é extremamente importante, né? Então, parabenizar o trabalho do Portal Desacato, o seu trabalho, Amy, na divulgação desse caso, parabenizar também pela coragem, porque a gente sabe que o nosso município ele é extremamente violento, em diversas formas, né? Não só na agressão física, mas que, infelizmente, a gente tem várias outras formas de agressão possíveis, como já mostraram aqui dentro da nossa cidade. E quando você se refere à dificuldade na população, na sociedade civil, chegar até os canais de justiça, chegar até o Ministério Público, até uma defensoria, para quem não tem condição de financiar, né, de pagar um advogado, eu compreendo muito isso e eu trago uma vivência que a gente tem até dentro agora, saindo um pouco da esfera do centro acadêmico, indo para a UNA LGBT, que é outra organização da qual eu faço parte da direção, junto com meus colegas, a gente tem sempre uma dificuldade muito grande em chegar até um Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem uma dificuldade de chegar até o Ministério Público, até a Defensoria se mostrando sempre muito aberta, mas de tomar ação efetiva, né? Porque, voltamos lá ao debate, a estrutura da nossa sociedade ela é consolidada dessa forma, né? Para evitar com que a sociedade civil possa agir em favor dos direitos humanos, em favor da aplicação correta da Constituição. Então, para as diversas formas de violência que a gente vê aqui no nosso município, seja ela institucional, seja ela uma agressão física, seja ela aporofóbica, xenofóbica, racista, tudo isso faz parte do dia a dia aqui do Chapecoense. São vários desafios assim, com os quais a gente tem que lidar. E tudo isso compete a nós, e diz diretamente a nossa vida, né, enquanto cidadãos dessa cidade. Não importa se você é imigrante, não importa se você é uma pessoa preta, não importa se você é LGBT, enfim, se você é mulher, se você é homem, o debate, ele é da nossa sociedade. E a gente, enquanto estudante, a gente, enquanto cidadão dessa cidade, a gente tem que entender isso. Porque até me lembrei ali, quando você falava sobre a Segunda Guerra, justamente, né, que iniciou dessa indiferença, dessa manifestação popular, desse ódio por algumas populações específicas, iniciaram queimando livros. Né, queimando livros em praça pública, porque tinha ali uma ideologia de gênero suspeita, porque falava ali de um tal de comunismo, de marxismo. Então, apagar essas ideias, tentar apagar a humanidade das pessoas, colocar elas só como operários e para nada além disso, inclusive nada de humanidade nessas pessoas, é extremamente perigoso, porque começaram queimando livros, mas depois passaram a se queimar também seres humanos. Então, a gente não pode esquecer do nosso passado. A gente, enquanto estudante, a gente, enquanto cidadão, tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade de lidar e dar nome aos bois. Né? Dizer que uma agressão é uma agressão, dizer que subemprego é subemprego. Não tentar apagar o sol com a peneira, né? Não tentar cobrir o que de fato acontece no nosso município. Então, eu acho que sim, muito importante a gente ter essa noção e não ter medo. Não ter medo enquanto jornalista, não ter medo enquanto colega, não ter medo enquanto vizinho, porque a esperança é a última que morre, né? E a gente, sim, é possível consolidar uma forma de vida diferente. A gente consegue, a gente pode, juntos é sempre mais fácil, né? Tendo apoio um do outro é sempre mais tranquilo de caminhar, mesmo que o caminho seja tortuoso. Exatamente. Tu sabe, Carlos, que tu falou de seu jornalismo, volta para o jornalismo e vem se cooperar aqui no Portal Desacato, porque nós precisamos, a gente sempre está ali, né, nessa luta, todos e todas nós cooperados do Desacato, que eu não sei se você sabe, o Portal Desacato é uma cooperativa. Sim, eu descobri há pouco tempo, achei incrível. É muito legal, é a primeira cooperativa de comunicação do Brasil, e uma das únicas 3 que ainda existem, e Santa Catarina é a única, né? É a única cooperativa de comunicação. Uma cooperativa, a gente fala cooperativa de verdade, né, gente? Não é
esse cooperativismo que a gente está acostumado por aí, das grandes cooperativas, entre muitas aspas, né? É uma cooperativa de verdade e o jornalismo que a gente faz é livre, é um jornalismo realmente independente, é um jornalismo que a gente não tem medo, né? Até me perguntaram esses dias, meu Deus, Amy, mas você se estressa tanto, você sofre tanto, né? Justamente eu estava começando a investigar para essa matéria e eu chorei em muitos momentos, teve muitos momentos que eu chorei para fazer essa matéria, né, dessas agressões. E não, vou tentar não chorar aqui agora, mas enfim, e aí me perguntaram, Amy, mas você sofre tanto, por que você está seguindo nisso, né? Por que uma coisa está te fazendo mal? Eu falei, mas não me faz mal. O que eu penso, e aí eu acho que depois refletindo, né, na terapia que a gente precisa fazer, refletindo sobre isso, eu refleti sobre, poxa, a gente não vai levar nada, né, daqui, dessa vida. Não sei se você, quem está nos assistindo aqui, acredita numa vida após a morte. Eu sou uma pessoa que eu não acredito numa vida após a morte, mas eu acredito que a gente continua existindo depois que morre. E aí, qual é a existência que você quer deixar depois que você morrer, sabe? E é por isso que eu escolhi o jornalismo, e é por isso que eu escolhi, mesmo depois de já de uma idade, né, que eu caí de paraquedas nas exatas e não era o que eu queria, mas hoje que eu tenho essa oportunidade de estar estudando a área que eu sempre quis, né, que era a área de humanas, eu vejo que é por isso, é porque eu quero deixar a minha existência um legado, algo que eu possa, que seja uma coisinha pequena, que seja nessa matéria que eu escrevi sobre essa agressão policial, que ela eduque um policial para entender a gravidade daquilo que aqueles fizeram, que um policial seja assim, tenha essa humanidade dentro de si, veja e perceba que isso é errado, que isso é muito errado, isso é muito perigoso para toda a nossa sociedade, como você traz, né, Carlos? Que uma pessoa consiga isso, eu já deixei o meu legado. Então, é isso, assim, essa área de humanas, a área do jornalismo mesmo, que tem esse poder de comunicar, né? Uhum. Eu acho ele incrível, mesmo que a gente sofra muito, mesmo que a gente esteja aí diariamente sofrendo com o que a gente precisa estar fazendo, né? Sim, com certeza. Dentro das, enfim, diversas organizações sociais que a gente tem aqui em Chapecó, há esse debate, inclusive dentro do centro acadêmico, né? Se a gente deve ou não entrar nesses temas, né? Se compete ou não a nossa organização. Tem diretores da nossa entidade que sempre direcionam, talvez por medo, talvez por uma insegurança, focar somente nos debates da nossa universidade, né? Sobre bolsa de estudos, sobre organização da matriz curricular, sobre eventos acadêmicos. Mas eu acredito que é o nosso papel, principalmente por estar dentro do centro acadêmico, que é de relações internacionais, né? De fato, entender o que acontece não só aqui em Chapecó, não só em Santa Catarina, mas no mundo todo, né? Em diferentes continentes, nações, até a menor das ilhas, para a gente entender que a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com seres humanos, com pessoas. Então, eu compartilho dessa sua ideia de que se a gente puder transformar a vida de uma pessoa, uma única que seja, o nosso papel já vai estar cumprido. Porque quem participa dessas organizações sociais, quem escolhe uma vida acadêmica, uma carreira jornalística, lidar com pessoas e com fenômenos da sociedade, é entender a desigualdade, é entender a história da opressão dessas pessoas, é entender que se a gente tem esse privilégio de ter essa perspectiva de compreender o fenômeno como ele se dá, na materialidade, e aqui usando o materialismo histórico, entender que a gente não pode ficar parado, né? Se a gente sabe um mínimo de história, se a gente compreende a ditadura militar como um fenômeno opressivo
no nosso país, essa experiência brasileira, mas que pegou toda a América Latina, no mesmo período, inclusive não por coincidência, que o que transformou a realidade dessas pessoas nesses momentos de autoritarismo, nesses momentos de morte como política, foi a ação das pessoas, foi a ação social, foi ir para a rua, foi falar abertamente, foi não ter medo da agressão, seja ela policial, seja ela política, seja ela física ou moral, degradante, em âmbito profissional, pessoal. A gente sabe que isso tudo faz parte do dia a dia, né? E que, infelizmente, é uma realidade que atinge Chapecó diretamente. Então, está aqui na nossa porta, né? Eu tenho casos de amigos, amigas que trabalham dentro dessa militância, né, voltada aos direitos humanos, que sofreram ameaças de vida, que tinham crianças junto, que sofriam ameaças horríveis de estupro, de morte, de perseguição. A família dessas pessoas eram perseguidas, eram vigiadas constantemente. Então, a gente sabe como é difícil fazer essas coisas, né? E ver que tem colegas nossos dessas organizações que sequer pautam esses temas é preocupante, né? Eu ia falar que é revoltante, mas estou tentando me distanciar da revolta e ir para a preocupação mesmo, né? Sim. De como que a gente pode fazer essas pessoas compreenderem que essa realidade atinge elas também. O quão importante é a gente falar sobre o direito das pessoas trans, quanto é importante a gente falar de pessoas pretas na nossa sociedade. Aqui em Chapecó, que é uma cidade muito racista, e, né, voltando aqui ao nosso ponto, o quão importante é a gente falar sobre a realidade das populações de imigrantes e refugiados, porque isso vai atingir a gente diretamente, já está atingindo, né? Sim. Não é qualquer um que tem hoje um dinheiro para pagar um aluguel. Isso tem um motivo, né? Se a polícia hoje agride uma família, uma senhora idosa venezuelana, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Então, eu acho que é esse o cerne do debate. O final da minha matéria, inclusive, eu escrevo: o crescimento que se alimenta de quem despreza será condenado a morrer de fome quando as vítimas desse paradoxo cansarem de servir a quem nunca as viu como gente. Carlos, muito obrigada por topar participar desse debate hoje tão necessário. Te agradeço mesmo. Nossa, a gente foi mais de uma hora aqui, e eu ficaria mais uma ainda debatendo contigo aqui, que está muito legal, muito necessário, muito importante, né? Não é legal no sentido de divertido, né? Mas, enfim, Carlos, muito obrigada. E a gente vai seguir, então, aqui com a programação. Muito obrigado, Amy, novamente pelo espaço e pelo tempo de atenção. Obrigada.